Bom, demorei um bom tempo para criar coragem para começar esse vídeo. Não começar o vídeo, mas e se fazer o vídeo, né? E assim, bom, vamos lá então, né? O que eu queria trazer aqui para vocês nesse primeiro momento seria sobre o qual é o significado do despertar. E quando eu falo o significado do despertar, eu poderia muito bem sair falando sobre o significado do despertar é você expandir a sua consciência ao ponto de você conseguir transcender para outros planos, ao ponto de você retornar para o eu sou, para a mônada, até chegar à fonte. E não que isso seja uma mentira, pois não é. Mas o foco do vídeo, ele não é esse. Ele é muito pelo contrário, na verdade. O foco do simples, ele é algo. O foco do vídeo é algo mais simples, porém que traz uma complexidade também. E para isso eu queria trazer um insight que eu tive hoje, mais cedo, em relação ao que significa o despertar, né? E para isso eu queria contar um pouco como é que foi esse processo para mim, né? Então, esse processo ele começou cedo na minha vida. Eu tive assim, muitos eu acredito que vocês conheçam como a noite escura da alma, né? Eu tive isso aos 14, 13, 14 anos, e aos 16 anos eu consegui, depois de passar por chegar ao fundo do poço, digamos assim, eu consegui começar a melhorar e a subir exponencialmente até onde eu tive uma experiência que foi assim, foi mudou totalmente a minha vida. Essa é a verdade. Porque eu já tinha esse questionamento muito forte dentro de mim. Começou com o questionamento do que era Deus, ou quem era Deus, né? Mas o que é Deus. E eu comecei a estudar geometria sagrada, as leis herméticas, muitas coisas, na verdade. Até que o momento que isso se integrou dentro de mim, né? Eu entendi tanto as minhas sombras, minha luz, esses novos conhecimentos que eu não fazia ideia de que existiam, até que eu tive um vislumbre, um estalo na cabeça, uma expansão de consciência de fato, uma alteração do estado de consciência. E eu passei por esse momento por 3 meses. Fiquei 3 meses me sentindo totalmente conectado com o todo. Eu entendi o que era tudo. Mas, depois desses 3 meses, como nós ainda somos humanos, como eu sou humano, eu acabei retornando para maus hábitos que eu tinha antes disso acontecer. E acabou que eu me embolei todo, saí desse estado, né? Porque a gente, quando entra nesse tipo de estado, tem essa primeira experiência, a gente pensa que isso é para sempre, que nós vamos ficar naquilo para sempre, mas na verdade não. Na verdade, nós estamos oscilando, né? A todo momento, cima e baixo. Então, depois que eu saí desse estado, eu entrei em um processo de busca muito intenso para tentar retornar aquilo que eu tinha experienciado. E eu passei por isso por longos 7 anos. São 7 anos que eu passei buscando, estudando, tentando mudar comportamento, tentando mudar a mentalidade. Tudo que vocês pensarem, eu tentei. E aos poucos eu fui chegando mais perto, né? Porém, eu ainda acredito, falando agora no momento presente, eu ainda acredito que eu esteja nesse processo, mas eu já estou muito mais perto de algo que não é aquilo que eu experienciei, mas algo muito novo. Porque se não fosse aquela primeira experiência, eu não entenderia como o universo funciona, né? Como a fonte que tudo é funciona. Mas também eu não entendi, se eu não tivesse caído, né, e passado por uma segunda noite escura da alma, vamos dizer assim, eu ficaria no conforto, né? Eu ficaria preso
aquele momento achando que a vida era somente aquilo e que eu só precisava me manter até o fim da minha vida acabar, eu ir para outro plano, vamos dizer assim. Mas na verdade a vida não é bem assim, né? Então foi um processo difícil, né? E hoje eu acabei me pegando pensando, tá, mas o que significa o despertar da consciência? O que isso significa para mim? E eu consegui ver nas entrelinhas como eu tinha perdido por ter buscado tanto conhecimento, né? Ter fugido não, mas tentar achar a resposta para voltar para aquele momento. Eu fiquei assim por tanto tempo que as coisas mais simples, os fundamentos mais básicos, eles se tornaram banais na minha vida. Como assim? Você me pergunta. Por exemplo, uma geometria sagrada da vida. A gente vê tantos assuntos, principalmente hoje em dia, que está numa crescente assim enorme, de, pô, a galera tá falando de geometria sagrada, a galera tá falando das leis herméticas, né? E você vê o mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto várias vezes, e chega um momento que a sua cabeça, o seu ego, eles falam: ah, isso daqui eu já vi. Eu preciso de outras coisas para continuar evoluindo. E você meio que banaliza algo que é de extremamente importância. E foi assim que eu falei: tá, por que eu tô buscando despertar mesmo? Para onde eu quero ir? Entende? Por que eu tô com esse afinco todo? O que é que eu tô perdendo? Então, esses questionamentos que eu fiz, eu percebi que eu estava fugindo do centro da questão, o centro da essência, o que verdadeiramente importa. Que às vezes conhecimento demais, ele só é um excesso. E aquilo não te ajuda. Tipo assim, ele vai ficar dentro do seu subconsciente, com certeza. E quando você estiver pronto, vai abrir novas caixinhas, novos insights, com certeza. Mas quando a gente excede o conhecimento e faz pouca prática, meio que as coisas param de fazer um pouco de sentido, sabe? Você acaba não tendo um norte muito grande do que você pretende fazer, ou como chegar lá, ou o que fazer, né? E foi mais ou menos isso que eu senti. Eu estava pretendendo começar esse vídeo de uma maneira totalmente diferente, falando mais sobre essa minha questão, né, sobre o meu processo do despertar. Porém, eu percebi que não adianta eu falar isso agora, de uma maneira aprofundada, se eu tenho esses questionamentos, esses insights de vez em quando no meu dia a dia, e eu acho que talvez tenha outras pessoas aí do outro lado dessa tela que provavelmente já passaram por algo parecido, no sentido de, pô, sei lá, tive uma experiência, porém saí daquela experiência e nunca mais voltei. E eu não sei por que isso está acontecendo. Será que isso é parte do processo? Será que isso não é parte do processo? Será que eu nunca mais vou conseguir? Será que era só aquela experiência e não tem mais nada? Eu sei muito bem o que é passar por isso. Eu sei muito bem o que é ter ansiedade por não entender o que está acontecendo, né? Principalmente quando são pessoas que têm uma régua de crítica, de autocrítica muito grande, muito elevada, que é o meu caso às vezes, né? A gente vai trabalhando esse tipo de coisa, mas é uma verdade. Então, eu espero que esse vídeo aqui chegue nas pessoas certas. É o primeiro vídeo do canal. Isso aqui podem ter certeza que eu vou continuar fazendo muito e muito mais vezes, trazendo mais assuntos, assuntos que vocês quiserem também. E eu acho que é isso no momento. É, Tava precisando falar isso, acho que eu tô contente com isso. Bom, eu também esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Kainan,
sou dono desse canal e eu vou estar falando sobre autoconhecimento e espiritualidade aqui, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Se gostaram aí, pode deixar sua curtida. Gostaria de ver seus relatos no comentário, que eu vou estar lendo tudo e respondendo vocês também, beleza? Um abraço.